quero trazer para você essa noite uma palavra com o título A Grandeza de Deus, no Salmo 90. Por que a grandeza de Deus? Porque nós vivemos num tempo muito opressor, nós vivemos num tempo muito difícil, e nós somos muitas das vezes atolados pelos problemas dessa terra. E eu convido a você a ser mais leve, a andar, fazer as suas coisas, prosperar, ganhar dinheiro, mas andar sobre as águas. Mas você, acima de tudo, andar sobre o Espírito do Senhor. E não deixar essas coisas tomar conta da sua mente, do seu coração e roubar a sua paz. Você tem a capacidade, meu irmão, de quando você entende a grandeza do Senhor para a sua vida, você tem a capacidade de andar e enfrentar todo e qualquer problema, confiando que é o Senhor que vai na frente abrindo o caminho. Lê comigo Salmo 90, apenas o versículo 1, pode ficar com sua Bíblia aberta no próprio Salmo, que nós vamos passear por esses salmos em alguns versículos, para nós compartilharmos juntos essa palavra. E diz somente isso: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Repita comigo: Deus é o meu refúgio. O Salmo 90 ele é um salmo singular. Ele é considerado um dos salmos mais antigos do Saltério. E sendo atribuído a Moisés, seu autor, legislador, né? Que viveu em torno de 1526, alguma coisa assim, antes de Cristo. E esse mesmo Moisés, ele testemunhou o poder de Deus no Egito. Ele testemunhou a abertura do Mar Vermelho, o sustento sobrenatural daquele povo no deserto. E também ele viu uma geração inteira morrer por sua incredulidade. Então Moisés ele escreve esse salmo nesse contexto. Já viu e viveu muita coisa na vida, né? E esse salmo ele nasce da experiência de alguém que viu a fragilidade humana diante da eternidade de Deus. A nossa vida ela é passageira. A nossa vida ela é um conto ligeiro. Mas o Deus que te criou, que te planejou e que te fez, ele é eterno. E é nisso que você tem que se apegar hoje. Se apegue, meu irmão, na eternidade de Deus. E viva esse equilíbrio da palavra. E viva esse equilíbrio de vida constante. Onde eu sei viver, eu sei pegar as minhas coisas, eu sei adquirir minhas responsabilidades. Mas acima de tudo, eu sei que a minha vida não acaba aqui. Ela se estende na eternidade. Amém? E o Salmo 90, ele nos ensina duas verdades bem claras, que vocês vão ver essa noite. Primeiro, que Deus é eterno e Ele é grandioso. Segundo, que o homem, ele é passageiro e ele sempre dependerá de Deus. A profundidade, meu irmão, que eu e você temos que ter em Deus, ela tem que ser muito maior do que todos os problemas reunidos que nós passamos pela vida. Sabe por quê? Para que assim nós podemos superar tudo que vem pela nossa frente. Tenha essa noite, saiba, ser mais profundo em Deus. Busque a profundidade do Senhor que é eterno, que conhece o seu presente, que conheceu o seu passado e sabe aonde você vai chegar. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. E quando eu me apego nessas coisas, eu consigo entender e consigo resolver todo e qualquer problema na minha vida. Então nós temos nesse salmo algumas dicas, algumas impressões que nós vamos compartilhar essa noite. E a primeira do slide que está no primeiro versículo, que Deus, Ele é eterno e Ele é soberano. O que diz lá no versículo 2? Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu és Deus. Os montes eram considerados pelos hebreus símbolos de estabilidade e permanência. Moisés, quando ele declara isso, que antes mesmo dos montes existirem, Moisés, no seu pensamento, ele já declara e ele já diz em alto bom som: Deus não teve começo, Deus não teve fim,
Deus não terá fim, Deus não está preso ao tempo, Deus sim, Ele é criador da história. Ele é o autor. Porque enquanto o homem, ele pergunta, quanto tempo vai durar o meu sofrimento? Quanto tempo vai durar a minha luta? Quanto tempo vai durar, seja lá o que for, que você esteja passando? E às vezes, nós perguntamos isso para nós mesmos várias vezes, até quando, Senhor? E Deus responde, eu sou eterno. Você está preocupado com o que é terreno, com o que é passageiro, eu estou preocupado com a sua eternidade. Eu estou preocupado com o seu futuro. Eu estou preocupado com a sua vida, que é eterna. Então, nessa primeira dica que nós recebemos do Senhor essa noite, onde o primeiro tópico diz que Deus é eterno e é soberano, o homem, eu e você, precisamos entender e confiar naquele que nunca muda. O seu Deus é imutável, o seu Deus ele é presente e o seu Deus ele é fiel. Empresas mudam, governos mudam, economias mudam, mas o seu Deus permanece para sempre. Tenha isso em mente, meu irmão, cravado no seu coração. O seu Deus, ele não muda. O seu Deus, ele permanece fiel. Mediante toda e qualquer adversidade, Ele é o mesmo e Ele é poderoso. E Ele quer resolver o seu problema hoje. Segundo, lá no versículo 4, olha só. 1000 anos aos teus olhos são como os dias de ontem que passou. Deus está acima do tempo. Então por que você está preocupado? Pensando no que vai acontecer, e no que deixou de acontecer, e no que vai acontecer. Para Deus, meu irmão, entenda uma coisa, o tempo não é o problema. Para Deus, o tempo não é o problema. Aquilo que nos parece estar demorando às vezes, pode ser apenas um instante para o nosso Deus que é eterno. Apenas um instante. Muitas das vezes queremos respostas imediatas, mas Deus trabalha sempre com uma perspectiva eterna. E quando eu entendo isso, esse lapso temporal entre a minha vida, entre o que eu tenho, com o que Deus quer para a minha vida, a vida se torna mais fácil e eu tenho mais paz na minha alma. Porque a minha vida ela não está só condicionada na minha vontade, naquilo que eu quero, naquilo que eu busco, na preocupação que esse mundo traz. A minha vida está condicionada no que Deus tem para mim, no que Deus faz, no que é melhor, no que Ele já preparou e no que Ele já imaginou para a sua vida. Portanto, essa noite descanse no Senhor. Tudo, meu irmão, na sua vida está no controle dEle. Não tem nada que esteja fora do alcance do Senhor. Só que às vezes nós vivemos dias que nós esquecemos de tudo isso. Fechamos nossos olhos e vivemos num turbilhão. Vivemos no meio do olho do furacão e não conseguimos enxergar nada. Mas Deus é o Senhor da criação e Ele vai escrever uma nova história para a sua vida. Amém? A grandeza de Deus, meu irmão, ela nos ensina a esperar. O homem apressado gera ansiedade. O homem que confia na sabedoria de Deus, ele vai encontrar paz para a sua alma. Paz para a sua alma. Neste dia, confie no Senhor. Ele não te abandonou. Ele está presente nos seus dias, em todo momento. Começa a dar mais atenção à voz do Espírito. Não preocupa só com o dia de amanhã, só com a conta, só com o boleto, seja lá o que for, só com a doença, só com a enfermidade. Não, meu irmão. Seja mais além, ande sobre as águas. O Senhor está no controle de tudo. Procuramos andar no nível dEle. E deixa essas coisas banais que quer te afligir, que quer te derrotar, quer fazer você voltar para trás. Não, o seu Deus é o Deus que abre porta, que nunca desistiu de você, que morreu na cruz, que pagou um alto preço para que você tivéssemos vida e vida em abundância. O nosso Deus, Ele é eterno. Terceiro, olha lá o versículo 3. De manhã floresce e cresce, e à tarde murcha e seca. Fragilidade da vida humana.
Moisés, ele compara a vida à vegetação no deserto. Ele ora e imagina. Aquela flor que durante a manhã ela nasce, ao meio-dia ela floresce, e à tarde é lançada ao fogo. Nossa, é muito breve a nossa vida, não é? Muitos aqui lembram no dia que os homens, quando ficam doidos para completar 18, quando chega os 18, já passou os 18, há muito tempo. As mulheres para fazer o aniversário de 15 anos, já passou. E assim vai. A nossa vida, meu irmão, quando nós atentamos que ela é um conto ligeiro, como já dizia o salmista também lá atrás, nós olhamos para a vida com outra perspectiva. Quando eu sou muito novo, eu quero enfrentar tudo, derrubar tudo, mas eu não paro para pensar que a vida está passando e que tem algo muito mais importante e muito mais forte para mim e você, que Deus já preparou lá atrás. Deus trabalha com o fim para estabelecer o seu começo. Ele já sabe. Ele já sabe. E é muito interessante isso. E no final do dia, Moisés olha e enxerga aquela relva que está seca. Estava verdinha de manhã. E a vida passa rapidamente. Muito rápido. A juventude passa. A força física passa. As riquezas passam. Mas Deus permanece. Esse dia eu viajei com o José de novo, nós fomos para um lugar, ele falou assim, ó, nós vamos chegar em tal cidade, 6 e pouco, 7 horas, mais 8 horas tem um futebolzinho lá para nós, com os irmãos da igreja lá. Falei, que hora? 8 horas. E eu não pude ficar para trás, irmão, 40 aqui, para enfrentar um homem de 30, corre todo dia, atleta. E eu fui lá, brinquei 1 hora e pouco, segui uma olhadinha, né? Eu fiquei 2 dias aleijado para começar a andar, irmão. Eu lembrei 2 dias, ele ria de mim, que eu andava assim, ó. E ele anda mais rápido, mas como, moço, eu estou travado as pernas. Mas aí você olha, meu irmão, que a idade chega. Na cabeça você pensa uma coisa, mas o corpo físico não vai. E a nossa vida espiritual, meu irmão, ela tem que ser trabalhada como exercício diário, todos os dias, para que quando chegar o dia mau, eu tenha força e preparo para vencer todo e qualquer problema. Porque aquele que está sobre nós, ele é muito maior do que todo e qualquer problema que nós possamos enfrentar. E Ele quer caminhar conosco. E quando eu enxergo isso, eu sei que eu preciso viver com propósito. O homem sábio, meu irmão, ele não vive somente para acumular bens. Faz muito bem? Faz. Mas nós precisamos viver para deixar legado. E algo que sempre vai ecoar na nossa eternidade. Amém? Estão entendendo aí até aqui? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, vamos seguindo. Olha o versículo 8 aí, o que diz, ó. Diante de ti puseste a nossa iniquidade. Olha que interessante. Diante de ti puseste as nossas iniquidades. À luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Ou seja, nada está escondido diante de Deus. A grandeza de Deus, meu irmão, também ela se manifesta na sua santidade. Os homens conseguem esconder coisas de pessoas. Mas ninguém consegue esconder nada de Deus. Ninguém consegue esconder. Ele vê o que fazemos, Ele vê o que pensamos, Ele vê o que desejamos. Olha só, o tanto que o nosso Deus é tremendo. Ou seja, não só por condenação, não é para você ficar com medo, Deus está te vendo, não, meu irmão. A proximidade, essa intimidade, é que Deus quer estabelecer com você no dia a dia. Que bom, Senhor, saber que o Senhor está aqui do meu lado. Que bom, Senhor, saber que o Senhor está nesse momento de aflição passando comigo, que eu não estou só. Que bom, Senhor, saber que você está com meus filhos. Que bom, Senhor, saber que você está na minha casa. Que bom, Senhor, saber que eu estou cercado pelo seu cuidado. Entendeu, meu irmão, a perspectiva de Deus? O porquê que Ele vê o que fazemos, o que pensamos e o que desejamos, porque Ele é Senhor e porque Ele te ama. A integridade é ser o mesmo homem em público, do mesmo homem em secreto. Isso é caráter nosso. O caráter ele não é revelado aonde todos estão olhando, aonde todos estão te vendo. O caráter ele é revelado quando ninguém está te vendo. Esse é o homem que Deus quer que você seja. Esse é um homem que carrega a fidelidade de Deus, que vem da essência dele. Uma das coisas que o Zé me falou, Deus, na Bíblia você não vai encontrar que Deus é leal, não é isso, Zé?
Na palavra de Deus você não vai encontrar que Deus é leal, você vai encontrar que Deus é fiel. Então a fidelidade, ela vem da essência de Deus. Então pratique a fidelidade do Senhor, porque ela é a essência de Deus. A lealdade você vai estar condicionada ao estereótipo, aquilo que você é leal. Mas quando você é fiel, a essência é Deus, que é imutável. Deus, Ele é. E Ele é fiel. E é isso que carrega na nossa vida. Glória a Deus. Olha o versículo 10 lá. Os dias da nossa vida chega a 70 anos. Ou a 80. Para os que têm vigor. Não é isso? A brevidade dos nossos dias. Está aí, né? Na época de Moisés, meu irmão, interessante, após o êxodo, as expectativas de vida, ela havia diminuído drasticamente. Os homens viviam muito. Mas nessa época que Moisés escreve, a vida já tinha sido encurtada. Por causa do pecado da humanidade. E ele observa que mesmo uma vida longa, mesmo uma vida de 100, 300, 800, como a Bíblia descreve vários homens, ela é muito breve mediante a eternidade de Deus. Ela é muito breve. Tudo que nós vivemos aqui na terra, tudo que grandes homens viveram, por mais que viveram na terra, por mais que o homem luta cada dia com a sua tecnologia, a viver mais, a chegar a 100, 80, 120 anos, por mais que tudo isso que o homem conquiste, meu irmão, não é nada perante a eternidade de Deus, o que Ele tem preparado para nós. Então, acalme o seu coração para as coisas que estão aqui. Firme seus corações na promessa do Senhor, que ela é muito mais real do que qualquer coisa palpável, que às vezes você acha que está vendo, daquele dinheiro que está na sua conta, daquilo que você tem que conquistar, e almeja a eternidade em Deus, que o ferrugem, que a traça não corrói, e que a sua alegria será eterna, será eterna. Ele observa a nossa vida. A questão não é quantos anos vivemos, a questão é como vivemos. A questão não é, você vai ver aqui na frente algo interessante, não é quanto tempo, a questão é como. Aproveite, viva, valorize o seu hoje. Viva o hoje, meu irmão. Carpe diem, aproveite o dia. Aproveite esse dia que se chama hoje, que o Senhor te entregou na sua mão. O que você está fazendo com o seu dia? O que você está fazendo com aquilo que Deus te entregou? Se hoje fosse o último dia da sua vida, meu irmão, o que permaneceria como legado na sua vida? Fica para a sua reflexão. O que seria do Pedro? O que seria do João? O que seria do José? O que nós deixaríamos para a eternidade? Então o nosso Deus, Ele preocupa conosco, com todos os detalhes, com a sua roupa, com o seu cabelo, com a sua vestimenta, com o que você vai conquistar, mas muito mais, Ele quer trabalhar você, para que você chegue na eternidade com Ele, grato pelo que Ele fez e muito mais a fazer na sua vida, uma vida sem fim. Amém? Vamos lá, olha o 12, versículo 12 aí, ó. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Aí está o segredo da sabedoria. Interessante nesse versículo, olha só. Olha só o que diz nesse versículo. Moisés, irmão, ele não pede mais anos. Ele não pede para viver mais. Ele não pede, eu quero uma vida muito longa. O que Moisés está dizendo aqui no texto? O que ele pede mais? Sabedoria. Ensina-nos a contar. Ensina-nos a viver o hoje bem vivido. Ensina-nos a viver o hoje sendo grato a Deus. Ensina-nos a viver o hoje sendo mais fiéis a Deus. Ensina-nos a viver o hoje abençoando nossa casa, nossa família, nossa comunidade de fé. Ensina-nos o hoje, Senhor, com aquilo que o Senhor me deu e com aquilo que eu tenho. O homem sábio, ele confia e ele consegue dar significado e reconhecer que o tempo e o recurso da sua vida que ele é limitado. Mas aquilo que Deus tem para nós, ele é eterno. O homem sábio, meu irmão, ele vai entender que o seu tempo com Deus, ele é valioso. O meu tempo com Deus, ele é valioso.
O meu tempo com Deus ele é mais valioso que jogos da Copa do Mundo. O meu tempo com Deus ele é mais valioso do que qualquer programa secular. O meu tempo com Deus, meu irmão, ele é indivisível. O meu tempo com Deus, eu tenho que valorizar, porque eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que ali mora a minha eternidade. A sua família, ela é valiosa. Valorize a sua família e não troque ela por nada. Eu sinto orgulho de homens que, com muitos negócios, e ele fala, primeiro a minha família, e não os negócios primeiro. O cara morre, sofre, morre de trabalhar, morre de fazer, nem sabe o que está acontecendo na família. Nós temos exemplos de pessoas de Deus, homens de altar, que preocuparam tanto com o altar, preocuparam tanto com a exposição, tanto com a palavra. Os filhos estão fora da igreja, esqueceu da família, os filhos odeiam os pais, os filhos se desvirtuaram. Por quê? Existe uma ordem, né? Seu tempo com Deus ele é valioso, a sua família ela é valiosa, e o seu ministério também é valioso, porque Deus te deu talento. E a cadeia ela segue. Se Deus te deu talento, meu irmão, é porque Ele quer que você cumpra aqui na terra, seja Ele qual for. Orar, cantar, tocar, pregar, aconselhar, seja Ele qual for, meu irmão. Nunca jogue fora. Nunca pense que os problemas da vida, que outrora nos afligem, podem substituir aquilo que Deus derramou sobre você, a sua responsabilidade. A responsabilidade ministerial, ela é fundamental para que eu e você tenhamos sucesso naquilo que Deus plantou em nossa vida. Ou seja, seu tempo com Deus, ele é valioso. Sua família, ela é valiosa. E seu ministério, ele é valioso. Homens excelentes, meu irmão, não desperdiçam a vida. Mulheres excelentes não desperdiçam a vida. Eles sabem valorizar cada segundo da sua vida. Cada momento, cada estágio, cada época, cada fase, sabem valorizar e sabendo que é Deus quem cuida de nós. Ou seja, vivem com propósito. Estou acabando, hein? Vamos lá. 15. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligistes. Olha só. Deus transforma, meu irmão, tristeza em alegria. Não é isso que está dizendo aí? Olha só, Israel passou anos sofrendo no deserto. Quantos anos, meu irmão? Só de Moisés aqui foi 40 anos. Mas apesar de todo sofrimento, Moisés ele sabia que Deus não permitia dor sem propósito. Até a dor que o povo de Israel sofria no deserto tinha um propósito por Deus estabelecido ali. Tudo aquilo que Moisés viu uma geração toda ser disseminada, mas Deus tinha um propósito. A grandeza de Deus, meu irmão, ela é tão assim extraordinária, que Ele consegue transformar sofrimento em crescimento. Quando nós enxergamos a ótica de Deus, nós entendemos que até no sofrimento, meu irmão, Deus te prepara para o crescimento. O sofrimento não é para você ficar condicionado lá. O sofrimento não é para você morrer lá. O sofrimento é uma etapa, é um estágio de crescimento, de avanço, de conquista. É Deus engrossando o caldo, é Deus te dando casca para você superar e aprender a dizer: eis aqui o Senhor me livrou mais uma vez e vai continuar me livrando o resto da minha vida. O Deus que permite a prova, meu irmão, é o mesmo Deus que envia o consolo. Não se esqueça disso. Às vezes sofremos, mas o bálsamo quem traz é o Senhor. O consolo quem traz é o Senhor. A sua luta, meu irmão, não é um capítulo final. Põe isso na sua vida, não importa o tamanho. A sua luta, ela é só um estágio. Grave isso no seu coração. E Deus ainda está. Você está vivo? Está respirando? Então Deus ainda está escrevendo a sua história. Se você está aqui, meu irmão, se Deus te deu condição de chegar aqui nessa casa hoje, é porque Deus tem muita coisa para realizar na sua vida ainda. Embora você mesmo não acredite, embora você mesmo às vezes já tenha desistido, será que Deus tem isso para mim mesmo? Já tentei tantas vezes.
Já errei tantas vezes. O outro conseguiu, eu não consegui. O outro foi, eu não fui. Meu irmão, o compromisso de Deus não é com o outro. O compromisso de Deus é com você. E quando Ele te chamar, Ele quer ouvir: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. O detalhe da comunhão com Deus é a nossa particularidade com o Senhor. Às vezes nós desviamos o foco. Nós olhamos sempre o que Deus faz, sempre o que Deus está fazendo com o outro. E deixamos de esquecer o que Deus quer fazer com nós mesmos. Esquecemos, não deixamos Deus trabalhar, não deixamos Deus agir. E por aí vai. E Deus quer trazer isso para a nossa vida. Na nossa vida, meu irmão, não estamos vivendo um capítulo final. Deus ainda está escrevendo a sua história. Anote aí na sua Bíblia: Deus está escrevendo a minha história. Escreveu apenas mais um capítulo de tantos outros que virá. Amém? Olha o versículo 17 aqui, também no final. Seja sobre nós a bondade do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das suas mãos. Olha aí, a obra de Deus sobre as nossas mãos. Moisés, ele encerra aqui esse salmo de forma extraordinária, pedindo algo extraordinário. Senhor, dá significado ao que fazemos. Sim ou não? Olha lá. Seja sobre nós a sua bondade, Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das suas, não é as minhas obras não, das suas mãos. E ele fala: Senhor, me dá significado no que eu faço. O que você tem feito tem glorificado a Deus? Qual o significado da sua vida? Qual o significado de você estar vivendo? Por que você está aqui? De onde você veio, para onde você vai? Qual o significado, meu irmão? Você só vive um dia após outro dia, um dia após outro dia, paga boleto, um dia após outro dia. Que vida desgraçada, irmão. Que vida ruim. Deus tem algo muito melhor para mim e para você. Deus tem algo muito forte. Deus tem algo muito poderoso. O maior sucesso, olha só, o maior sucesso na minha vida e na sua não é construir algo grande. É construir algo que tenha a aprovação de Deus. Não adianta a empresa grande, não adianta um negócio grande, não adianta nada grande, se Deus não estiver nele. Você está glorificando a quem? O significado de tudo que você está fazendo está glorificando a quem, meu irmão? Está exaltando a quem? Que demore o tempo que for, que outros possam chegar na frente, mas se o meu tempo chegar, e ele vai chegar, mas que tudo que eu faça na terra glorifique o nome do Senhor. Glorifique o meu Deus que é eterno, meu irmão. Esquece os outros, olhe para você. Esquece a igreja dos outros, esquece os outros. Irmão, você e Deus. Deus tem compromisso, é com você, meu irmão. Começa a enxergar Deus em você e o que Ele é capaz de fazer em você, que você vai mais longe. Eu já passei muitas crises, meu irmão, ministeriais. Os outros foi, eu não fui, blá, 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 muitas. Mas todas essas crises eu passei porque eu deixei de enxergar o que Deus quer na minha vida e comecei a competir com os homens. Aí sofre, irmão. Aí é problema. Aí é câncer, é enfado. Aí você não dá conta de correr, irmão. Quanto tempo? Aí você adoece, você fadiga, coração palpita, a alma dói. Mas quando você respira, quando você concentra a sua mente, seu coração no que Deus tem para você, e começa a dar ouvido no que Deus, tudo fica mais fácil. A vida começa a ter mais sentido, meu irmão. Você começa a ter mais forças para tudo, para trabalhar, para ir na igreja, para participar do ministério, para seja lá o que for, meu irmão, na sua vida. Quando você está em Deus e quando você entende a grandeza de Deus, desse Deus que você serve, que você canta ainda harpa, que você adora, que você ora por Ele todo, que você entende de fato quem Ele é, sua vida muda. O problema é que nós estamos vivendo num tempo que o nosso Deus está pequenininho, não faz nada. Os outros deuses, outras coisas que acontecem, estão fazendo tudo, menos o nosso. Inverta a polaridade. Investa isso na sua vida. E permita que Deus faça o que Ele quer fazer na sua vida, meu irmão. Eu te garanto que você vai chegar mais longe. É construir algo na sua vida que tenha a aprovação de Deus. Uma casa, ela pode ser bonita, como eu disse. Uma empresa, ela pode prosperar. O ministério, ele pode crescer. Mas somente Deus pode confirmar a obra. Somente Deus pode confirmar aquilo que Ele quer. Ou seja, um homem
não deve apenas buscar o sucesso. Um homem, ele tem que buscar referência eterna para a sua vida. Fica de pé. E eu quero concluir algo de Deus para a nossa vida, do que nós lemos aqui, e que nós possamos ler juntos, na conclusão dessa palavra. Olha só a conclusão. Vamos ler junto aqui o primeiro tema lá, no versículo 2. E declara isso para a sua vida, amém? Olha só, olha lá, o primeiro. Deus é? Deus está acima? Nossa vida é? Deus conhece tudo sobre? Nossos dias são? Precisamos de? Deus transforma a aflição em? Deus confia a obra em nossas mãos, meu irmão. Você pode aplaudir o Senhor? Deus transforma a aflição em alegria. Deus confia as suas obras na minha vida, meu irmão. Quando contemplamos, quando entendemos a grandeza de Deus, nós entendemos quão pequenos nós somos. Nós temos um Deus tão grande, nós somos tão pequenos, mas também nós descobrimos algo maravilhoso para a nossa vida. Sabe o que é? Para encerrar aqui, o Deus eterno, Ele escolheu caminhar comigo e com você. Ó, o Deus que criou o sol, a lua, as estrelas, chama cada uma pelo nome, ela se curva diante dele. O pastor Daniel diz na pregação, sabe quantos cabelos nós temos pela cabeça? Ele quer, e Ele te chama para caminhar com Ele, meu irmão, e andar com Ele. Pensa bem, meu irmão, você tem esse privilégio de andar. Deus te escolheu para caminhar com você. Se Deus é tão grande, meu irmão, por que viver longe dEle? Se Deus é tão grande, por que ficar tão longe da sua voz? Se Deus é eterno, meu irmão, por que investir apenas no que é passageiro? Invista no que é eterno. E eu deixo o último versículo para você nessa noite. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Feche seus olhos, diga a sua mão, é o que Deus quer que você busque essa noite. Senhor, me dê um coração sábio, longe de tudo aquilo, meu Pai, que vem nos afligir, longe de tudo aquilo que vem nos afastar de Ti. Me dê um coração sábio, me dê um coração que tenha uma sabedoria, meu Pai, me dê um coração que clame ao Senhor. Senhor, meu Deus, essa noite, Papai, nós entregamos nosso coração a Ti. Obrigado, meu Pai, por ser um Deus tão grande, por ser um Deus tão fiel, por ser um Deus tão poderoso, Pai. Obrigado, meu Deus, por alcançar a minha casa. Obrigado, meu Deus, por alcançar a minha família. Obrigado, meu Deus, por me chamar de filho. Obrigado, Jesus, por me escolher e eu poder caminhar contigo essa jornada até o fim. E eu creio, meu Pai, e eu creio que eu jamais vou desistir, porque eu sei que o Senhor estás comigo. Glória seja dada ao teu nome. Aplauda o Senhor bem forte mais uma vez e diga: obrigado, meu Deus.